Olá, eu sou o irmão Josias e tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Está lá no livro de Ezequiel 36, no versículo 27, fala assim: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Olha só que interessante, queridos. Deus fala assim, Deus faz uma promessa de restauração para Israel, serve para nós, que diz: porei dentro de vós o meu espírito, porei dentro de vós o meu espírito. Queridos, sabe que esse sempre foi o plano de Deus, colocar em nós o Espírito dele, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força qualquer, um poder inexplicável, é uma pessoa. Na verdade, para explicar melhor o Espírito Santo, ele é uma pessoa com sentimentos, né? A Bíblia fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, queridos, ele é mais do que uma força, mais do que um sopro, um vento, mais do que algumas teorias filosóficas dos homens. O Espírito Santo é uma pessoa, certo? Uma pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a vontade de Deus é que Ele esteja dentro de nós. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Queridos, só através do Espírito Santo que nós vamos ter forças para andar nos estatutos, na vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus. Porque pela minha força, queridos, pelo meu entendimento, eu nunca conseguirei agradar a Deus. Nunca conseguirei andar nos estatutos, nos caminhos de Deus. Por isso é necessário, queridos, que eu e você possamos pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos andar nos caminhos de Deus. Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você está desviado, você não consegue se firmar nos caminhos de Deus. Mas eu falo para você, peça o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo para te fortalecer, para te transformar, para fazer de você uma nova criatura, para você ter força para andar nos caminhos, nos estatutos, nas ordens do Senhor. E que nós possamos guardar os juízos de Deus, as ordens de Deus, e observar a sua vontade, obedecer a sua vontade. Isso não é fácil, queridos, não é fácil. Só através da unção do Espírito Santo na nossa vida. Aí sim nós vamos poder. Aí sim, quando nós estivermos com o pecado nos assolando, quando o pecado quiser nos derrubar, nós conseguimos, através da força do Espírito Santo, renegar o pecado, renegar as nossas vontades. Com a força do Espírito Santo, queridos, você consegue controlar os seus olhos, você consegue controlar o que passa na sua cabeça, os sentimentos, os pensamentos, você consegue renegar os maus pensamentos. Com a força do Espírito Santo, você consegue se desviar do caminho da tentação, você consegue renegar. Então, em nome de Jesus, que nós possamos pedir que o Espírito Santo esteja em nossas vidas, para que nós possamos observar, andar nos caminhos do Senhor, nos estatutos dele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo.
para nunca se desviar dos caminhos do Senhor. Eu sei que os caminhos do Senhor, os juízos do Senhor, para nós andarmos nos caminhos, farei que andes nos meus estatutos, ande nos meus caminhos. Os caminhos de Deus, queridos, são caminhos muitas vezes com pedras, com espinhos, caminhos apertados, caminhos que dá muita dificuldade de andar, mas que o Senhor possa nos capacitar, amém? Que o Senhor possa nos capacitar, que nós possamos andar por esses caminhos até o final, sem nunca nos desviarmos, né? Nunca esmorecermos, em nome de Jesus, nunca sair desses caminhos. Vamos orar? Agradecer a Deus por essa palavra e pedir para Ele, Senhor, nos enche do Espírito Santo para que nós possamos ser fortalecidos a cada dia para nunca nos desviarmos dos seus caminhos, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa palavra tão linda, Pai. O Senhor é da sua vontade pôr o Espírito Santo em nós. Pai, o Espírito Santo para nos fortalecer, para que nós não venhamos nos desviar. Pai, então enche-me do seu Espírito Santo, enche o seu filho, a sua filha que está assistindo esse vídeo, enche do Espírito Santo, Pai, para que essa pessoa nunca se desvie dos seus caminhos, mas tenha uma vida comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus, sendo fiel até o fim, Pai, em nome de Jesus.